Olá, bom dia, amigos e amigas, meus queridos. Hoje eu vou ensinar artesanato para vocês. Então, isso é uma enxada. Aqui em Goiás a gente fala enxada, tá? Entenda como quiser. Bom, nós vamos pintar essa enxada e vamos colocar uma paisagem nela. Então, primeiro passo, ela foi lavada, está bem seca, né? Então, eu vou cobrir com prime. Olha, primeiro eu vou passar o primer para pintar em cima. É um primer para vidro, para metais PET e vidro. Esse aqui é a base d'água que eu vou usar, porque eu vou usar tinta de tecido. Eu poderia estar usando também um primer automotivo, que eu gosto muito. Mas ele é muito caro e ele só vem em latinhas de 5 litros. E para mim usar só em uma enxada, fica muito caro, fica muito dispendioso. Então eu não vou usar ele, o meu secou. Porque geralmente essas coisas de metal assim eu faço com ele, eu gosto de fazer com ele. Aí eu tenho que usar a tinta a óleo para tela, né? Mas como esse aqui eu vou pintar com a tinta de tecido, vou usar esse primer. Enquanto eu vou pintando, eu vou explicando para vocês. Então é assim, cada primer tem a sua tinta específica, né? Se eu tivesse usando o primer automotivo, eu teria que usar a tinta de tela, tinta a óleo. Porque eu falo tinta de tela, mas é porque eu trabalho sempre com a tinta a óleo. Eu vou espalhando, às vezes eu tenho que dar 2, 3 demãos. Esse daqui é mais fácil de trabalhar com as demãos do que o primer automotivo. Qual é a diferença deles? É basicamente para a tinta que você vai usar, né? Então, eu poderia estar pintando também frigideiras antigas, baldes de alumínio, latão de leite. A gente vê muito isso. E você pode também usar ele para pintar telha. Eu sempre dou esse fundo com o primer. Não é o branco, é o primer. Então, eu vou dar uma camada, vou dar uma demão, vou esperar secar, porque ele tem o tempo de secagem dele. Eu deixo para secar bem mesmo, para que não arranque o de baixo. Olha, a primeira demão de primer está passada. Vou deixar secar agora. E depois eu venho com a segunda demão. E é uma dica para vocês que vão fazer. Eu passo a primeira demão em um sentido, ou seja, se eu passar a primeira demão na horizontal, a segunda demão vem na vertical. Sempre fazendo esse trabalho cruzado. Para tirar, se vocês observarem bem, ficam uns veiozinhos. Então eu vou tentar tirar isso daqui, tá vendo? Olha só um pedacinho, porque tá úmido ainda. Então eu vou esperar secar, para depois a gente dar a segunda demão, ok? Enquanto o primer seca, eu vou dar uma dica de material para vocês. Aqui eu já passei a segunda demão, tá vendo? Tanto que vai ficando branquinho. E às vezes eu vou ter até que passar uma terceira camada. Só que como o primer que eu estou usando é a base de água, eu vou dar uma diluidinha nele. Então vamos falar sobre material. Valéria, eu tenho tinta PVA. Posso trabalhar com ela? Pode trabalhar com a PVA. Inclusive eu vou trabalhar com essa PVA. O fundo, a parte do avesso da enxada, eu vou passar esse ouro envelhecido. Valéria, posso usar a tinta acrílica no lugar do primer? Pode sim. Pode passar, também você vai ter que usar umas 2 demãos. Mas pode passar. Valéria, eu tenho tinta de pátina, posso usar? Pode, não vai sair. Eu uso essas tintas para pintar, porque às vezes você não acha uma cor para fazer um determinado trabalho, você vai em outra marca e usa, mistura as duas, elas misturam bem. Tenho tinta de lousa, posso usar tinta de lousa? Pode sim usar tinta de lousa. Como você pode usar a PVA, como você pode usar a tinta acrílica da tampinha verde também para fazer, para pintar depois do desenho, né? A tinta acrílica, muitas vezes eu uso ela no lugar do primer. Ou então eu faço assim, ó. Eu passo o primer, uma demão, venho com uma demão de tinta acrílica, com essa tinta acrílica pra tela, né? E depois eu vou trabalhar com tinta de tecido em cima, ou a tinta PVA.
depende das cores que eu tenho, tá bom? Quando secar essa peça, vou pegar uma lixa d'água super fina e vou dar uma lixadinha para alisar os veios que ficou com a passada do pincel, né? Meu primer já secou, agora eu venho com a tinta PVA Ouro e venho passando. Como eu fiz com o primer, vou fazer outra vez. Eu balanço a câmera, né? Porque não tá acostumada. Tô passando uma vez na horizontal. Eu não lixei a minha peça, porque eu quero que apareça esse detalhe do ferro, né? Da enxada, dela ter sido usada. Eu acho que são as características, as marcas, a história da enxada. Então, eu não vou tirar a história dela. Vocês podem observar que ela tem, né? O desgaste natural dela, eu não vou tirar isso. Vou vir depois com uma demão. Por que que eu uso ouro aqui? Eu poderia estar usando qualquer tinta PVA para dar esse fundo. Não precisa ser ouro, não. Para dar uma enriquecida no trabalho, para ficar chique, sabe? Eu acho que valoriza o trabalho. Eu acho que ele fica mais chique, mais elegante. Então é por isso, tá vendo? Vou fazer só nesse pedacinho, depois eu faço no resto. Agora eu vim assim, tá vendo? Aí tem uma ótima cobertura. Tá vendo? Depois não precisa mais. Aí é só deixar secar. Deixar secar e invernizar. Eu faço aqui o verso primeiro, eu falo verso porque a pintura vai ficar do outro lado. E dou acabamento, invernizo, depois a tinta, o trabalho secar normal, né? E eu pintar do outro lado e já dar acabamento. Então eu cumpro essas etapas. Eu acho que fica mais fácil. Tá vendo? O ouro apareceu bem. Do outro lado tá meio molhado o primer. O primer é uma tinta que ele prega em vidro. Ele prega até na mão da gente, porque isso aqui eu já lavei. Então, ela vai demorar, eu vou ter que lavar a vasilha para ela soltar toda. Então, é um material que adere bem a todo tipo de superfície. E eu prefiro esse de metal, que eu passo ele em qualquer coisa. Eu passo em alumínio, eu passo em plástico, eu passo no vidro. Porque, inclusive, o pires, que eu coloco ele, deixo ele para secar. Se depois, se não deixar de molho e arrancar com uma faquinha, não sai. Bom, agora, com o primer todo passado, seco, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma demão, onde vai ser a face da minha pintura. Né? Eu vou colocar a paisagem aqui, ó. Então, eu vou pegar uma tinta acrílica branca e vou dar um fundo, para ficar bem certinho. Tá vendo? Tinta acrílica branca pura. Não diluo, não faço nada com ela. Só vou dar uma demão. Com pincel de pelo artificial. Que eles falam língua de gato. Quem gosta muito de pintar com esse pincel língua de gato é a Esther Batista. Da porcelana. Olha, tá vendo? Então é isso aqui, ó. Vou dar a demão na minha peça inteira. Por que que eu passei de cá? Pra vocês verem a diferença, tá vendo? Branco total, um branco meio acinzentado ainda. Olha essa aqui que eu acho que eu vou colocar. Tem uma casinha, um pezinho de flor, uma estrada. Eu gostei muito dessa. Então, eu vou colocar essa daqui. Também que é uma foto mesmo. Eu não passo o risco para papel manteiga. Eu simplesmente vou desenhando. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma superfície, né? Então, primeiro, o que que eu quero? Eu quero uma vegetação lá em cima. Eu vou tentar riscar, porque eu risco muito fraquinho. A minha tendência é bem claro. Fiz uns morros aqui, ó. Eu vou jogar um morro. De cada morro eu vou fazer uma mata, né? Uma mata nesse limite. Aqui atrás também eu vou jogar uma matazinha. Aqui eu vou colocar a minha estrada, ela saindo aqui do meio, né? Uma estrada. Acho que não tá dando pra ver, né? E esse lápis aqui é o 8B. É aquele que solta bastante. A estrada. Agora eu vou fazer a casinha.
Eu vou fazer uma casinha aqui. Não quero uma casinha tão pequena. Já vou fazer o telhado dela, a água, né? Do telhado, vou alongar um pouco mais. Ah, não tá no campo, né? Aí, agora sim. Agora aqui, ó, eu já vou tirar o telhado, né? Aqui eu vou colocar uma janelinha, poderia estar colocando uma porta. Aqui eu vou colocar a porta. E aqui eu vou colocar mais duas janelinhas. Eu nem faço, porque depois assim, direitinho. Aqui, ó, eu vou terminar com uma vegetação, né? Vou jogar aqui a vegetação. O caminhozinho que vem pra estrada. Aqui eu vou colocar mato. Aqui tem aquela florzinha, mas eu quero um ipê. Eu acho que eu vou jogar o ipê do lado de cá, ó. Vou puxar aqui. Vou puxar de novo. Vou jogar o ipê daqui, ó. Vou trazer ele como se ele brotasse aqui, ó. Ó. Aqui. Mas aqui também eu posso jogar uma árvore com flor. Isso aqui, gente, é assim, ó. Na hora eu vou vendo o que que sai, sabe? Eu faço esse esqueleto aqui assim, mais ou menos, para ter uma ideia. Aqui, ó, é a linha do horizonte. A minha linha do horizonte é essa daqui, ó. E isso é muito importante quando vocês vão fazer paisagem. Vocês têm que marcar bem a linha do horizonte, porque é dela que sai todos os limites para todos os movimentos, né? Os itens, os objetos que vocês vão colocar. Então, a minha linha do horizonte é essa daqui, ó. É perpendicular ao desenho. É ela que delimita o que vai vir primeiro, o que vai vir depois, né? Então, é isso aí. Então, eu risquei, né? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu fundo, o meu céu. Eu vou usar um pouquinho de azul mar. Eu quero um céu bem azul, um céu de brigadeiro, como se diz. Vou pegar o branco normal, porque eu fiz o fundo com o acrílico. E aí eu posso trabalhar com a tinta acrílica normal. Olha, eu vou jogando aqui. Não vou tampar muito. Olha, tempo real mesmo que eu vou pintar pra vocês isso daqui. Pra vocês verem assim do começo ao fim mesmo. Bem leve o movimento. Vou retirar a câmera e vou virar ela assim, ó. Nesse sentido. Ah, vocês viram que eu coloquei um trapinho já bem usado por baixo. Pra essa peça ficar certinha. Não ficar balançando e não estragar o dourado dela que já está pronto. Eu usei aqui o azul mar, que eu tô trabalhando com a tinta de tecido. Porque eu dei o fundo com o acrílico nela. Poderia estar trabalhando com a PVA branca. Isso daí é o que você tiver aí na hora, você vai usar. E se eu estivesse usando o primer automotivo, estaria trabalhando com tinta de tela. Vou fazer umas nuvenzinhas. E agora eu vou pegar o verde pântano e vou fazer essa mata mais longe, com um pouco de violeta. Vou fazer esse mata mais longe aqui, ó. Essa mata não, essa mata é boa, né? Essas montanhas, ó, vou jogar elas com um pouco de violeta, porque estão bem ao longe. Vou lá ligar a luz, que eu acho que às vezes vai melhorar um pouco. Olha, já fiz o fundo de verde pântano com um pouquinho de violeta em todas as minhas montanhas. Agora, com o língua de gato, eu vou colocar um pouquinho de branco, vou dar uma puxadinha para dar uma uniformidade. Por que que eu tô usando o violeta e o verde pântano? Para dar uma sensação de distância maior. Realmente que está ao longe as minhas montanhas. Olha, bem suave. Agora eu vou vir com um verde mais verde, no caso verde
verde pinheiro com verde oliva. É o delay, viu, gente? Eu fico... Minha mente está diluída. Agora eu vou pegar um pincel sem cortar, com as cerdas bem grandes, e vou fazer esse batidinho aqui, ó. Às vezes eu vou colocar até um pouquinho também de pântano aqui embaixo, pra dar uma melhorada, né? Eu quero um verde bem mais verde mesmo. No caso, eu estou usando verde oliva misturado com verde pinheiro. E venho batendo. São batidinhas. É o tuft-tuft. Um pouquinho de verde pântano. Aí eu vou usar um, uso o outro, para dar essa sensação de que uma árvore tá mais seca, outra mais verde. E assim por diante. Olha, vou batendo. Eu ligo a luz, faz sombra. Eu desligo, fica escuro. Tá difícil. Olha, em cima da casinha. Por enquanto, esse aqui é só apenas o fundo ainda. Agora, com um pouco de amarelo limão, verde folha, eu vou dando umas batidinhas para dar uma diferenciada entre uma árvore e outra. Olha, é um pincel 6, sem cortar. Vou pôr um pouco de branco no amarelo limão. A minha mesa balança tudo. Verde folha agora. Agora, com o pincel 0, eu vou pegar o rústico com o branco, os dois no pincel, dá pra vocês verem? Isso. E vou fazendo árvores, né, os caules. Olha. Tá vendo? Não em todo lugar que eu coloco, não. Pra dar uma sensação de que a mata tá bem longe. Pode colocar com um pouquinho de branco. Ou marfim também fica legal. Aquela árvore de caule branco, né? Aí. Agora, uma coisa que eu posso fazer aqui é vir com o pincel que eu estava usando antes, tô dando uma lavadinha nele, e iluminar mais onde tá o meu caule, tá vendo? Aí parece que essa árvore está mais próxima. Agora eu vou para a próxima parte. Com verde folha, eu venho agora jogando verde folha um pouquinho de branco, ó, em pinceladas na horizontal. Aqui eu quero fazer uma parte, como se fosse um campo aberto. Vou iluminar com um pouquinho de amarelo limão. Acho que hoje eu tô bem zen, tô falando baixo. Amarelo limão. Depois eu vou vir trabalhando em cima. Esse aqui é somente o fundo ainda.
É aonde vai ficar tipo um prado, um pasto, algo assim, nesse sentido. Depois eu vou vir trabalhando outra vez aqui, pondo matinhos, capinzinhos. Isso aqui é só um preenchimento mesmo de espaço. Fiz com verde folha e com o branco. Com o pêssego, eu vou preencher a parte da estrada. Pêssego é bom, né? O pêssego é ótimo. Olha, meu pêssego tá de bolinha. Poderia ser também o pele, tá? Com pele também ia ficar bem legal. Deixa eu procurar outro pincel aqui, vou ver se vai dar um efeito melhor. Agora eu vou fazer os risquinhos da estrada. Agora eu vou iluminar essa estrada. Estrada. Acho que eu quero um tom mais escuro. Vou procurar um pouco de rústico. E fazer umas linhas mais escuras. Então, na beirada da estrada, eu também vou dar uma escurecida. Vou pegar um pouco, acho que eu tenho um pincel muito grande. Olha, com caramelo e um pouquinho de rústico, eu fechei o rústico. Eu vou dar uma acentuada nessa cor da estrada aqui, ó, bem na beiradinha, para dar uma sensação de sombra. Uma sombra do próprio barranco. Peguei um pincel de pelo bem fino, mas não ficou legal não. Ele tá muito ruim. Vou mudar de pincel. Então, dei uma escurecidinha com verde oliva e estou batendo verde oliva na beirada da estrada. Da estrada. Olha. São pequenas batidinhas e a câmera balança. Com verde oliva. Vou bater um pouquinho de verde pinheiro também. Em alguns pontos, para dar uma escurecidazinha a mais. Como depois eu vou vir iluminando com amarelo limão e um pouquinho de branco. Vou fazer a casinha agora. Vamos fazer a casa. Vou usar branco e pêssego para fazer as paredes. Nessa parte de cá eu quero colocar branco. Vou dar uma sujadinha nessa parede. Um pouquinho de caramelo aqui em cima.
embaixo da aba do telhado. Para fazer a divisa da parede. Agora eu vou fazer a janela. Acho que tem que pegar um... Vou fazer a porta. Essa janela aqui. E aqui eu vou pôr só uma. Eu tinha colocado duas, mas eu vou botar só uma. O telhado, caramelo. Agora eu vou vir com o branco, dando umas pinceladazinhas, meio que na diagonal para fazer o sentido de telha. Vai dar uma iluminada. Bem pequenos movimentos. E agora eu vou acertar tudo com o rústico. Vou fazer a calha aqui, sei lá como é que fala isso. Deu uma levantadinha lá, então eu vou inteirar aqui com caramelo. Embaixo do telhado, para marcar. Vou dando umas pinceladazinhas assim, bem pequenas, para fazer de conta que tem um telhadozinho aqui, tem telhas. Agora com o azul cobalto, vou colocar, eu esqueci como que chama isso daqui agora, ó, não lembro não. É uma casa lá no meio do mato, né? Então eu vou estragar um pouco as paredes. Vou sujar um pouco. Tirar um pouco. Agora eu vou vir com verde oliva, fazendo meio que um acabamentinho aqui, ó. Vou colocar verde oliva e verde pinheiro. Batendo com o pincel. Apesar de que aqui, ó, eu tenho que colocar a saída da casa. Pra essa estradinha. Vou pegar de volta o meu pincel. Um pouquinho de branco. Agora eu vou marcar de novo aqui a beiradinha do caminho, ó. Vou preencher aqui com verde, verde oliva. Com um pouquinho de branco. De cá também. Pra integrar a casa à vegetação, né?
Agora aqui eu vou colocar uma cerquinha. Vou colocar um capim. Aqui eu vou colocar uma árvorezinha daquela colorida. Minha cerquinha. Termina na estrada. É que as tintas vão acabando, eu fico meio procurando. Vão acabando aqui na tampinha. Vou fazer o caule da árvore aqui, do meu ipê. Vou iluminar ele. E aqui eu vou soltar uma galha pra cá. Vou levar uma mais comprida. Porque ele tem primeiro plano, né? Ali eu vou colocar uma árvore com púrpura. Pra ir dar uma iluminada nesse espaço aqui, ó. É uma flamboyant. Não, não é flamboyant não. Como é que chama? Primavera. É uma primavera. A flamboyant é aquela grande. No meio dela eu vou colocar uma coisinha de verde. Porque eu quero o ipê amarelo. Vou usar amarelo ouro com amarelo limão. Vou fazendo umas batidinhas aqui, ó, de amarelo ouro. Ele tem primeiro plano, então eu posso jogar ele em cima de toda aquela vegetação. Mas eu faço ela porque é o seguinte, eu tenho que ter noção, né, de tudo. Vou esperar secar e vou dar uma demão onde eu achar que precisa. Dou uma retocada na madeira dela aqui, ó. Quero um pouco mais clara. Acho que vou misturar amarelo limão com branco. E vou jogar. Somente nas extremidades, tá vendo? Nossa, pegou, foi...
pronto. Tô pegando menos a coisa e agora... Ai, agora tá certo. Dá pra vocês verem agora como ficou. Eu espero que tenham gostado. Eu acho que as próximas ficarão melhores. Olha, aí está a enxada pronta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Foi com tinta de tecido, bem simples, bem fácil. E se gostaram, curtam, compartilhem e salvem o canal não, né? O vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu vou invernizar essa peça. Ou eu vou invernizá-la com cristal marítimo, verniz cristal marítimo, ou eu vou invernizar ela com verniz spray. Vou decidir ainda, que eu tenho os dois, mas eu vou invernizar a peça. Deixa eu colocar assim pra vocês verem que é a perspectiva, né? Direitinho. Então, é só isso. Eu vou esperar secar e vou invernizar.